Continuo. Sem mais apresentações, vou então partilhar um bocadinho convosco aquilo que me pediram. Foi até muito bom para mim responder ao pedido, porque obrigou-me a ter que, sobretudo, ir até à Bíblia e rezar com ela a partir do tema que me foi proposto e ao dos pastores, porque não estava para mim suficientemente aprofundado. E julgo que, para mim, particularmente, foi muito bom, porque me ajudou a rezar muito com ele. Portanto, vou partilhar convosco aquilo que vi, que li e que, sobretudo, rezei. Olhem, na Bíblia, o pastor aparece como aquele que é, ao mesmo tempo, um chefe e um companheiro. É um homem forte, capaz de defender o seu rebanho contra as feras, mas também é um homem delicado com as suas ovelhas, conhecendo o seu estado, adaptando-se à sua situação, levando-as nos braços, acariciando-as esta ou aquela, quase como se fosse a sua filha, não é? No Antigo Testamento, no entanto, contrariamente ao que se poderia esperar, Javé não aparece quase nunca com o título de pastor. O título aparece reservado àquele que há de vir. E, entretanto, o Senhor, ao longo do Antigo Testamento, vai confiando aos seus servos as ovelhas que ele mesmo apacenta. Ora pela mão de Moisés, ora designando Josué, ora escolhendo David para apacentar o seu povo, como podemos ver no segundo livro de Samuel. E surge então, a certa altura, a mensagem do profeta Ezequiel, já anteriormente preparada pela de Jeremias. E a mensagem quase final, não é, do Antigo Testamento é esta: Javé retoma a direção do seu rebanho e irá confiá-la ao Messias. Bom, no tempo de Jesus, os pastores eram homens desprezados pelo judaísmo por serem impuros. Os fariseus caracterizavam-nos como ladrões, enganadores, pecadores. Eram desconsiderados porque desconheciam a lei. E desconheciam a lei porque nem sequer podiam ir rezar à sinagoga. Não praticavam e nem mesmo podiam ser testemunhas num tribunal. Não possuíam, por isso, direitos civis. Isto era importante, não é? Um ditado popular rabínico chega a dizer que nenhuma classe no mundo é tão desprezível quanto a classe dos pastores. Portanto, Jesus, que veio realizar a profecia do pastor futuro, coloca os pastores entre os chamados pequeninos, que, como os publicanos e as prostitutas, recebem de bom grado a boa nova. Eu julgo que até mesmo nos convívios fraternos, vocês certamente tiveram já alguma experiência de que os que estão fora, ou seja, os tais que não praticam, que não vão à missa todos os dias, muitas vezes acolhem mais facilmente a mensagem do que aqueles que se dizem praticantes. Então, Jesus realiza a expectativa do bom pastor, considerando-se como enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isto é importante, mas não vamos por aqui hoje. E no fim dos tempos, o Senhor das ovelhas separará no seu rebanho as ovelhas dos cabritos. Sabemos todos do Evangelho de São Mateus, no capítulo 25. Ora bem, neste tempo concreto de Natal, e olhando para o presépio, que se calhar já fizemos uns, outros não fizemos, faz-nos bem ouvir o capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, sobretudo a partir do versículo 8º, em que se pode ler: na mesma região encontravam-se os pastores que pernoitavam nos campos, guardando os seus rebanhos durante a noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refulgiu em volta deles. Então fica claro aqui que as primeiras testemunhas do grande acontecimento são os pastores que estão de vigia. Jesus nasce num ambiente circundado por todo o lado de pastagens.
onde os pastores levavam os seus rebanhos. Por isso, era normal serem eles os primeiros a verem o menino, porque efetivamente eram aqueles que estavam mais perto do acontecimento. Mas o Papa Bento XVI diz que também intimamente eles não estavam longe daquele Deus que se fez menino. Coincide isso com o facto de pertencerem aos pobres, às almas simples, pelas quais Jesus havia de bendizer o Pai, porque é sobretudo a elas que está reservado o acesso ao mistério de Deus. Os pastores representam, por isso, os pobres de Israel, os excluídos, os pobres em geral, os destinatários privilegiados do amor de Deus. É que, às vezes, não sei o que é que acontece convosco, mas pode passar-nos pela cabeça o contrário disto mesmo, ou seja, o maligno, tal como Adão e Eva, segredar-nos ao ouvido, que o mesmo é dizer no nosso íntimo, tu não vales nada, ainda não mudaste nada, cada vez parece que estás pior, só fazes parvoeiras, não tens direito de te aproximares daquele que é o único santo. Cuidado, há. Os pastores de Belém, no fundo, mostram-nos também como ir ao encontro do Senhor. Velam durante toda a noite, não dormem, mas fazem aquilo que Jesus nos pedirá várias vezes: vigiar. Permanecem vigilantes e acordados e aguardam na escuridão, diz-nos o Papa Francisco. E assim a glória de Deus envolveu-os em claridade. E isto também vale para nós. A nossa vida pode ser uma vida de espera, que também nas noites dos problemas, das chatices, das angústias, se confia ao Senhor e o deseja e reclama a sua presença. Mas ela, essa vida mesmo assim, na escuridão, receberá sempre a luz. É um ensinamento muito belo que nos é dado na simplicidade da descrição. Ao contrário de tanta gente ocupada a fazer muitas outras coisas, os pastores tornam-se as primeiras testemunhas do essencial, isto é, da salvação que nos é oferecida. São os mais humildes e os mais pobres que sabem acolher o acontecimento da encarnação. A Deus, que vem ao nosso encontro no menino Jesus, os pastores respondem: pondo-se a caminho rumo a ele, para um encontro de amor e também de uma grata admiração. É precisamente este encontro, e isto é a palavra do Papa, este encontro entre Deus e os seus filhos, graças a Jesus, que dá vida à nossa religião e constitui a sua beleza singular, que transparece de modo particular no presente. Chamava a vossa atenção para isto porque, para mim, me ajudou bastante. Este encontro de Deus com os seus filhos, que somos nós, é feito graças a Jesus. E é isto que dá vida e calor e beleza à nossa religião. É através de uma criança, de um menino igual a nós, que Deus se torna presente e se deixa conhecer. E isto continua a repetir-se hoje. A Deus ninguém jamais o viu. O Filho unigênito é que o deu a conhecer. Mas voltando ao texto, nós vemos os pastores. E os pastores no versículo 9 diz que tiveram muito medo. Mas o anjo do Senhor dissipa o seu medo, dizendo-lhes: não temais. Anuncio-vos uma grande notícia que será para todo o povo. Hoje, na cidade de David, nasceu-vos um Salvador que é o Messias, Senhor. Isto quase que apetecia cantar aquele refrão da noite de Natal, não é? Vocês sabem, há aí umas cantoras, já ouvi para aí umas cantoras, eu antes também cantava, mas agora já que era aquela assim. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo Senhor.
hoje nasceu o nosso Salvador. Esta palavrinha hoje é muito importante, sabem? Porque hoje para Deus é sempre hoje. Para Deus é sempre hoje. É sempre presente. E, portanto, hoje daquele dia, hoje para nós, hoje, neste momento, agora que eu estou a dizer estas palavras para mim, pode acontecer salvação e para ti também. Ora bem, reaparece muitas vezes no Evangelho esta frase, não temais, diz o Papa Francisco, parece o refrão de Deus à procura do homem. Porque o homem, desde o princípio, por causa do pecado, teve medo de Deus. Cheio de medo, escondi-me, diz o Adão. Depois do pecado, claro. Belém é, então, o remédio para o medo. Porque lá, não obstante os nãos do homem, Deus diz para sempre sim. Será para sempre o Deus conosco. E para que a sua presença não nos provoque medo, torna-se um bebé frágil. É que muitas vezes penso nisto. Se ele fosse alguém robusto, com alguma apresentação de jeito, porventura, desde logo, bem vestido, bem encadernado, dificilmente o mandaríamos dar uma volta. Mas alguém como uma criança, a quem facilmente damos um pontapé no rabo, ou tratamos como se fora alguém de etnia cigana, pois, Jesus apresenta-se assim. Esta frase, não temais, não é dirigida a santos, mas a pastores, pessoas simples, que então não primavam nem por a elegância, nem pela devoção. O filho de David nasce assim no meio dos pastores, para nos dizer que doravante ninguém estará sozinho. Temos um pastor que vence os nossos medos e nos ama sem exceção. E os nossos medos sabemos todos, os vossos e os meus, que hoje são muitos, são aos montes, como a gente costuma dizer. Mas ele continua a ter capacidade de os vencer. Chamava a vossa atenção para uma coisa que algumas vezes tenho pensado a partir de um santo que eu não sei agora qual é. Dizia ele, este pastor vence os nossos medos enquanto nos comportamos como ovelhas e somos dóceis à voz do pastor. Porque às vezes, no relacionamento uns com os outros, em casa, sobretudo em casa, ou no trabalho, ou até na comunidade paroquial, nós agimos mais como lobos do que como ovelhas. E nessa altura não podemos esperar a proteção do pastor. Mas, continuando no texto, quando os anjos se afastaram deles, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém ver o que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. E eles foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Ora, os pastores foram apressadamente, para já, movidos pela curiosidade humana, logicamente. Ou seja, para verem o prodígio que lhes tinha sido anunciado. Mas seguramente sentiam-se também eles cheios de um ardor especial, devido à alegria neles gerada pelo facto de ter nascido verdadeiramente o Salvador, o Messias, o Senhor de quem todos estavam à espera. E a este respeito, não resisto a dizer uma frase do Papa Bento XVI. Diz ele, e quantos cristãos se apressam hoje quando se trata das coisas de Deus? Quando se avisa na paróquia que vai haver um curso bíblico, que vão começar assembleias familiares, que se vão iniciar catequeses neocatecumenais, que está para breve um convívio fraterno ou um cursilho de cristandade, quem aparece? Quem dá o nome espontaneamente? Quem se oferece espontaneamente para ir visitar os doentes, as viúvas, lá da paróquia?
No entanto, se há algo que mereça pressa, e isto parece estar tacitamente no texto do Evangelho, são precisamente as coisas de Deus. Oh, meus amigos, os que estão aí já me conhecem, os que não me conhecem, mas hoje temos um grande desafio pela frente. Há muitos homens e mulheres, a começar na nossa família, na nossa escola, no nosso emprego, na nossa vizinhança, que vivem sem esperança, desiludidos de tudo, e porque desiludidos, alienados com montes de coisas, alienados com a televisão, alienados com o computador, alienados com a pornografia, com o álcool, o desporto, o próprio trabalho, para fugirem à realidade dura de cada dia. Por isso, eu diria, nós não podemos continuar só a rezar por eles. Precisamos de dar ao corpo ao manifesto e anunciar-lhes aquilo que porventura nos salvou a nós, que deu sentido à nossa vida, que se calhar refez o nosso casamento, que se calhar nos pôs em tempero ao nível da relação com os outros, os de casa e os de fora. E quem foi esse? Senão certamente Jesus Cristo. Então, há que manifestá-lo com alguma facilidade, alegria, desembaraço. Bom, entretanto, eu continuo a dar aqui algumas chegas, porque tive que ver algumas coisas do Papa que achei muito interessantes. O Papa João Paulo II diz-nos que não é possível esperar o Senhor, já sabem isto os mais jovens, dormindo no sofá. De facto, os pastores moveram-se, foram apressadamente. E agora gostava de rezar convosco este pequenino texto. Vamos a Belém. Assim disseram os pastores. Também nós, Senhor, queremos ir a Belém. O caminho ainda hoje é difícil. É preciso superar os cumos do egoísmo, evitar escorregar nos precipícios da mundanidade e do consumismo. Quando chegar a Belém, Senhor, porque é lá que me esperas, e dar-me conta de que tu, colocado na manjedoura, és o pão da minha vida. Preciso da terna fragrância do teu amor, a fim de tornar-me, por minha vez, pão repartido para o mundo. Toma-me, Senhor, sobre os teus ombros, bom pastor. Amado por ti, conseguirei também eu amar, tomando pela mão os meus irmãos. Então, Senhor, será Natal, quando eu puder dizer, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ora, o anjo tinha-lhes indicado também um sinal, que iriam encontrar um menino deitado numa manjedoura e abotempados. E este sinal é ao mesmo tempo também um não sinal, diz Bento XVI. A pobreza de Deus é o verdadeiro sinal. Mas para os pastores que viram refulgir o esplendor de Deus sobre as suas pastagens, esse sinal é suficiente. Eles veem, no fundo, a partir de dentro. Veem isto. O que é que veem? Que o anjo lhes disse a verdade. Hoje nasceu o Salvador. Eu acho que nós muitas vezes na nossa vida andamos à procura dos sinais de Deus para começarmos a acreditar ou para continuarmos a acreditar. No fundo, à procura daquilo que nós chamamos milagres. E às vezes, ou quase sempre, eles não aparecem. E não aparecem porquê? Porque Deus continua a manifestar-se ainda hoje a cada um de nós, se calhar já hoje, de certeza já hoje, daquela forma como na brisa suave de Elias, ou na dita criança de Belém, igual a tantas outras. Por isso, eu julgo que nesta altura nós precisamos de pedir ao Senhor todos os dias que nos abra os olhos para vermos a sua presença no amor entre o casal, no filho que nasceu, no emprego que ainda se mantém quando tantos já desapareceram,
nos pecados dos quais Ele me tem livrado, nos euros que a avó veio trazer lá à casa, ou mandou pelo correio, ou por MBWay, ou até na alface que a vizinha veio trazer do seu quintal. E podíamos continuar a elencar montes de situações nas quais o Senhor veio ter connosco, nos veio visitar. Bom, e depois de terem visto Jesus, embora sem grande habilidade para falar, vão anunciá-lo. De modo que todos os que ouviram se admiravam do que lhes diziam os pastores. Lucas 2,18, não é? Meus amigos, eu acho que nós não podemos continuar a guardar para nós aquilo que vimos e ouvimos todos os dias. Eu diria, não podemos continuar a engordar espiritualmente. E se calhar não é preciso ir muito longe. Basta recordarmos-nos de um convívio fraterno para nos darmos conta daquilo que lá ouvimos e daquilo que lá presenciamos. Como Deus se manifestou e nos fez sentir a cada um de nós interiormente que, para além dos nossos muitos e grandes pecados, eu falo por mim, vocês são mais santos certamente, éramos e somos amados por Ele gratuitamente. E aqui é que está a novidade. Gratuitamente, sem exigir nada. Nós sim, ainda continuamos uns para os outros a exigir mudança. Mas quem é que muda, se não for Deus a mudar? Então, os que se cruzam connosco na vida todos os dias não têm o mesmo direito que nós a receber essa boa notícia? Assim, eles regressam cheios de alegria e louvam a Deus por aquilo que ouviram e viram. Será agora o momento para vos convidar a cada um de vós e a mim também a olhar para trás neste momento, não é? Olhar para trás um bocadinho, para a história pessoal de cada um. Fazer, como o Papa diz, fazer memória da ação de Deus na nossa vida, para descobrirmos os bonitos, os belos sinais do amor de Deus na nossa vida. Será que também nós, com facilidade, louvamos a Deus como os pastores por tudo o que temos ouvido e visto? Qual foi a última vez que tu te lembras de ter louvado o Senhor por algum acontecimento da tua vida pessoal e familiar? Os pastores, como Maria, desafiam-nos a fazer da nossa oração, sobretudo uma oração de louvor. E porquê? Olha, porque Deus tem sido bom para connosco. Eu acabava aqui, não tenho mais conversa nenhuma para fazer. Se quiserem, podia só lembrar aqueles pontos que se calhar foram essenciais, pelo menos para mim. Eles foram os primeiros a saber, porque estavam mais perto geograficamente, mas também porque intimamente não estavam longe daquele Deus que se fez menino. Pois os pastores representam os pobres de Israel, ou seja, os destinatários privilegiados do amor de Deus. Depois eles permaneceram vigilantes e acordados, mas aguardavam na escuridão. Depois tiveram medo e os anjos vieram sossegá-los, não tinhas medo. E a seguir foram apressadamente ver aquilo que lhes estava reservado. E como sinal tinham um menino envolto em panos, um sinal que é ao mesmo tempo um não sinal. E depois de terem visto Jesus, embora sem grande habilidade para falar, estamos mesmo a ver, não é? Vão anunciá-lo. E regressam cheios de alegria e louvam a Deus por aquilo que viram e ouviram. Peço desculpa pela chatice, está bem, do princípio e também por esta voz já um bocado pesadota. Estou quase nos 70, está bom? É agora no princípio de janeiro. Tenho dito, meus amigos, estou à vossa disposição. Não, primeiro não tem nada que pedir desculpa, acho que foi ótimo e muito obrigado.
Só tenho a agradecer, que acho que isto foi muito, muito bom. E agora, se calhar, haveria assim para perguntas. Quem tiver perguntas pode fazer. Só custa a primeira Olha, e depois... quem tiver perguntas, já vi aí algumas pessoas que são formadas nestas coisas, doutoradas. Como eu não sou, posso passar a bola, está bem? Digam, digam. Então, se calhar posso abrir aqui as hostilidades das perguntas. Pode, sim, senhor. Então, obrigada, Sr. Diácono Carapito. Gostámos muito, como sempre. Acho que a sua partilha é sempre assim, pelo menos é o que eu sinto. Sinto que é assim uma aparente simplicidade, mas que na verdade tem muito conteúdo, porque parece que aquilo que está a dizer é muito simples, mas na verdade não é, e se calhar são coisas que nós todos já devíamos pensar mais vezes. O que me ficou aqui mais a ressoar, eu nem sei se isto é bem uma pergunta, se é mais assim uma partilha, mas já na semana passada a doutora Teresa nos tinha transmitido que os anjos nos dão assim nos convidam a mexer, não é? A não estarmos sossegados e parados e à espera. E acho que agora os pastores vêm também desafiar-nos um bocadinho nessa linha, não é? De mesmo quando parece que as minhas capacidades não são as melhores, se calhar isto não devia ter sido anunciado a mim, havia pessoas que percebiam isto melhor do que eu. Se me foi anunciado a mim, então eu tenho que me mexer. E o desafio, se calhar a minha pergunta ou o meu desafio, não sei, é como é que nós, como é que nós podemos responder a isto sem achar que somos muito, sem fazer o exercício contrário, não é? Sem pensar, não, afinal Deus revelou-se a mim porque eu sou espetacular, isto é extraordinário, por isso eu é que fui escolhida para esta revelação. Como é que podemos mexer-nos, mas manter esta humildade e simplicidade dos pastores? Pois olha, eu falo por mim. Todas as vezes que tive que falar a alguém, se calhar também hoje aqui a vocês, sempre me dei conta de uma coisa. Muitas vezes que tive que falar a alguém e falar de Jesus como Salvador, muitas vezes ou quase sempre foi nesses dias, nessas noites, ou nessas horas, ou nesses meses próximos, onde eu fiz as maiores parvoeiras da minha vida, sabem? Onde eu senti os maiores pecados da minha vida. E depois a seguir, quando tinha que ir falar aos outros, dizia assim, mas afinal, Deus não respondeu com a mesma moeda, porque se respondesse com a mesma moeda era assim. Tu hoje fizeste isto, deste esta barraca que ninguém viu, mas só tu sabes e eu também. Então agora vais dar barraca porque não és capaz de falar, os outros não te vão entender, vais-te engasgar, E não era nada disso que acontecia, sabem? Eu não estou a dizer com isto para vocês fazerem muitos pecados, porque depois a coisa dá certa, não é isso que eu estou a dizer. O que estou a dizer é que temos que confiar infinitamente na misericórdia de Deus, sabendo que aquilo que nós podemos dizer é sempre a ação dele. Nós, de facto, é como o João Batista, somos avós, o resto, mesmo que vocês não me tivessem agora aqui a ver, nem interessava, até porque não está a ver nada de especial, não é? Está a ver, um homenzito faz os 70 para a semana. E, portanto, isto para vos dizer uma coisa, quando eu tenho que falar, e posso falar de Jesus, e tenho que falar hoje mais do que nunca de Jesus Cristo, a partir da minha experiência pessoal, não há nada que me impeça de o fazer, nem que me atrapalhe de o fazer. Porque isso as pessoas entendem sempre, essa conversa, as pessoas entendem, aceitam, e ainda que às vezes possam não concordar, mais tarde ou mais cedo, vêm a dizer, epá, olha lá, afinal aquele gajo tinha razão, afinal está-me a acontecer tal e qual a mesma coisa. Tal. Agora, eu não posso falar de cima para baixo, tenho que falar sempre de baixo para cima, não é? Jesus veio lá de cima, veio até cá abaixo, diz a carta aos Filipenses, veio até cá abaixo para se pôr ao nosso nível. Não falou de cima para baixo, falou de baixo para cima. Quando foi ao Zaqueu também ficou cá em baixo, Zaqueu, deixa-se cá para baixo. Ou seja, ele estava cá em baixo, não é? E nós às vezes
deixem-me passar a expressão, às vezes somos um bocadinho doutores a querer falar de Deus, não é? Pomos-nos com as nossas doutorices todas a querer que os outros engulam aquelas coisas todas da fé, e essas coisas da fé não se engolem assim de cima para baixo, é de baixo para cima, ou pelo menos ao mesmo plano. Eu não sei se estou a dizer as neiras, mas olha, é o que eu sinto, e de facto os pastores vêm-me dizer isto mais uma vez, não é? Os privilegiados de Deus não são aqueles... Deus gosta de todos e ama a todos. Ele esteve em casa de muitos com muito cacau, não é? Mas quis ter uma predileção especial por estes, para que ninguém se sentisse à margem. E sobretudo tu também que me estás a ouvir, que tens os mesmos pecados que eu, ou eu tenho os mesmos pecados que vocês, mas sou mais velho, ainda tenho mais, tenho esses da vossa idade e mais os da minha, não é? Isto agora estão a parvoeira é refinada. E, portanto, dá-me conta que esta experiência, fazer esta experiência de que Deus me continua a amar desta forma gratuita e me dá tudo sem pedir nada em troca, é das coisas mais bonitas que a gente pode experimentar da vida. E, portanto, é isto que a gente tem que dizer. Se nos queremos armar com grandes doutorices, tenho medo que não cheguemos muito longe, porque as pessoas também percebem quando aquilo é só o sino a badalar ou quando aquilo traz mais algum somzito, não é? Já disse tudo, Teresa, não sei mais. Pergunta aí à outra Teresa, aí outra gente dessa que sabe mais que eu. Eu acho que já ficou muito completo. Olha o António agora aí. Não, mas, interessante, tínhamos uma mão no ar, não sei se Luís, se ainda querias fazer perguntas, se não? Não? Se não quiseres, eu acho que posso ir. Eu tinha uma pergunta que é, desta reflexão também, sobre os pastores e de tudo, toda a reflexão que também partilhou connosco, se resumisse em características dos pastores que nós podíamos trazer agora para a nossa vida, que características é que diria que nós devíamos cultivar agora para melhor acolher Jesus? Ou seja, como os pastores depois saem apressadamente para ir ver Jesus, características é que eles tinham que nós podemos cultivar dentro de nós para poder fazer este caminho até Ele e ficarmos tão impressionados como eles ficaram e fazer, no fundo, fazer este esforço para ver Jesus no Natal. Agora sim. Pois é. Os pastores é verdade que fizeram um esforço, mas primeiramente o esforço, entre aspas, não é? Foi de Deus, que veio ao encontro deles, não é? Veio ao encontro deles tendo lá um menino já à sua disposição. E depois trazendo também os anjos a dizer-lhes, olha lá, espera lá. E portanto, Deus preparou tudo para que eles se pudessem encontrar com Ele mesmo através do Filho, mandando os mensageiros. Portanto, eu diria, nós temos à nossa disposição hoje tantas oportunidades, no fundo, de irmos até Jesus. Sobretudo temos à nossa disposição essa coisa que a gente às vezes não liga muito, às vezes ligamos mais na igreja do que em casa, mas a palavra de Deus que temos na nossa Bíblia em casa é para ser aberta todos os dias e tivermos um bocadinho mais de 5 minutos, se for meia hora, não nos faz mal nenhum, não é? Portanto, a palavra de Deus, eu diria que hoje em dia é aquilo que temos mais à mão. Se calhar não temos oportunidade de ir à missa todos os dias, não temos, mas temos oportunidade de estar em contacto com a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que vai iluminar a outra palavra de Deus, que são os acontecimentos da nossa vida todos os dias, onde Deus nos vai falando de muita forma, de muita maneira, mas se eu não tenho por trás esta iluminação da palavra de Deus escrita, a escritura, não é? Também não entendo a palavra de Deus nos acontecimentos. Portanto, eu diria que neste tempo oportuno é pela escuta e leitura da palavra de Deus que eu primeiramente chego a Jesus. Chego até Belém, não é? Chego ao encontro com Ele. Mas essa já está à minha disposição. Se tiver mais algum tempo, se tiver disponibilidade de ir à Eucaristia, melhor ainda. Mas depois também não devo perder a oportunidade de estar com outros e de, em conjunto, também partilhar esta palavra de Deus.
julgo que às vezes nós deixamos um bocadinho de lado esta coisa de poder, entre 2 ou 3, partilharmos a palavra de Deus. É uma iluminação diferente. Por isso, por alguma razão, Jesus disse, são 2 ou 3 que estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. É que, de facto, Ele está mesmo. E quando nos encontramos em pequenino grupo, quer eu esteja em Lisboa, tem lá 2 ou 3 colegas, ou quer eu esteja em Estremoz, ou em Viana, ou em Vila Viçosa, tem lá 2 ou 3 que fizeram também o curso da minha altura e tal. Porque é que eu não me vou encontrar com eles? Porque a partilha da palavra de Deus ajuda-me a ver com mais clareza aquilo que, no fundo, o Senhor me quer dizer. E isso, depois, por outro lado, também é preciso sempre aquela mesma atitude, que é de sempre, que para mim é a pior de todas, sabem? Que é a da humildade. Ou seja, é a da humildade. Para mim é a pior, porque eu, de facto, desde que me conheço, sou muito vaidosinho e, portanto, muito orgulhosozinho, sabe, percebem? E, portanto, orgulhosinha é uma forma muito eufemística de falar, não é? Mas a humildade põe-nos nesta dimensão. Eu não sou mais que os pastores, e diziam lá a respeito dos pastores do Antigo Testamento que eles cheiravam aquilo que as ovelhas cheiravam e, portanto, ser ovelha ou ser pastor era como se fosse quase a mesma coisa, por isso nem os queriam em lado nenhum. E, portanto, se eu me dou conta deste desafio que me é feito do Evangelho e do apóstolo São Paulo também algumas vezes deu-me sentir como o pior de todos, e aquele que sei menos, e aquele que sabe menos, e aquele que se quer é mais coisa. Se eu não me ponho nesta condição todos os dias, dificilmente encontrarei Jesus, e dificilmente encontrarei em Jesus as respostas para aquilo que são as minhas perguntas de todos os dias, porque deixem-me passar, nem sequer preciso dele, porque sou o bom da fita, sou quase o santinho lá de casa ou da paróquia, então preciso de Jesus Cristo para quê? Dirá, cantaremos na Páscoa, ó feliz culpa que nos mereceu tão grande Salvador. Portanto, eu diria que nesta altura, olhem, não vão dizer isto a toda a gente, não é? Mas que não faz mal. Não tenham medo de ser pecadores. Não tenham medo. Porque a misericórdia de Deus superabunda, não é? Superabunda, como diz São Paulo. Então, esta condição da humildade é uma condição também indispensável para encontrarmos Jesus e descobrirmos nele o amigo de todas as horas e podermos, por isso, ter a capacidade do louvar e do bendizer, porque só ele merece isto. Obrigado. É agora, Luís. Agora sim, desculpa, É não estava a lá. conseguir. Já Olá, passou olá. da hora, não passou? Sim, olha, foi um gosto, não o conhecia, Sr. Diácono, não o conhecia, e tive muito gosto de o ouvir também, acho que fui um bocadinho batizado com as suas palavras, e fui muito sensível numa parte de que, de facto, acontece muito, de procurar Deus sempre em grandes coisas. E como o Sr. Diácono dizia, Deus não se revela assim, não é o seu modo. Há de aparecer simples, há de aparecer pequeno. A pergunta era como é que o Sr. Diácono, na sua vida, foi treinando este olhar, atento às coisas pequenas para reconhecer a presença de Deus? Olha, eu fui treinando, treinaram-me, sabes? Treinaram-me. Estas coisas a gente precisa de ser ensinado, não é? Treinaram-me. Comecei por ser treinado muito pequenino, nos salesianos, sabem? Os padres falavam assim também. Olha, lembro-me de um padre que jogava a bola lá, usava batina, enfiava a batina ali num bolso da batina e jogava a bola com a gente. E aquilo para mim sempre me ajudou. Epá, o padre que está a fazer isto para mim, está aqui quase a fazer figura de parvo aqui no meio do recreio para os gaiatos, aqui com a batina assim levantada. E isto começou-me a tocar desde pequenino assim. Depois pertencia a um grupo que era a Legião de Maria, aí para jovens, e também aí quando ia visitar assim, os doentes e tal, e os pobres lá da paróquia da Célia à volta da igreja do Carmo, muitas vezes vinha de lá e dizia assim, epá, eu não fiz aqui nada à velhota, simplesmente lá fui, mas quem me disse tudo foi a maneira da velhota falar, com tranquilidade, com alegria, com paz,
quando eu pensava que ela estava desgraçadinha, porque estava doente e quase a morrer, e tal, ela dava-me palavras de ânimo, de conforto, tinha eu 15 anos ou 16, e portanto vinha de lá também com outra experiência. Depois isso foi continuando, eu não fiz o convite fraterno, na minha altura não havia outra coisa. Não sei se alguma vez ouviram falar, se calhar ouviram aí há uns tempos falar mal disso na televisão, que eram os cursos de Dominique, que aqui na nossa diocese eram feitos ali em Montemor. Eu fiz o curso de Dominique e para mim ajudou-me bastante, sobretudo a ver que eu tinha os mesmos pecados que eu criticava nos meus colegas que já tinham 16 anos, 17, 18, fumavam, bebiam, drogavam-se, não, mas embebedavam-se, iam lá com as mulheres assim mais mal comportadas e tal. Eu não fazia nada disso e portanto eu era um santinho. Quando descobri lá naquele curso que eu era igual aos outros, só não fazia as coisas que eles já tinham feito por vergonha ou por medo, digo assim, bota, sou igual a eles à mesma, só não fiz ainda porque Deus não quis, não retirou a sua mão de cima de mim. E daí por diante, depois às tantas, olha, comecei a fazer parte de um grupo chamado Caminho Catecumenal, desde que casei, portanto há 46 anos, e aí foram-me sendo abertos, ajudando a abrir os olhos neste sentido, para ver sempre a presença de Deus em cada acontecimento da vida. Nada acontece para um cristão por acaso, ou seja, Deus permite tudo, diz São Paulo, para o nosso bem. Tudo que acontece na nossa vida é permitido por Deus para o nosso bem. Então há que ver em tudo esta presença misericordiosa, amorosa de Deus, ainda que às vezes apareça de uma forma muito simpática e outras vezes aparece de uma forma nada simpática, não é? Que a gente até nem gosta, porque é que eu tive o acidente agora não sei quando, há uns meses que o carrinho ficou um bocadinho escavacado e tal, se eu ia até fazer uma coisa boa, que era ir para uma celebração. Quer dizer, coisinhas destas, não é? Ou então lembro-me, sei lá, eu era professor no bairro dos Canaviais, em Évora, e vinha para casa nos primeiros tempos de casado, passava ali para a Porta da Viz, e a minha avó estava ali muitas vezes à minha espera, para me dar uns rissóis já fritos, mais uns croquetes de carne, mais uma alface para acompanhar aquilo. Eu chegava à casa, entregava aquilo à minha mulher e ela dizia-me: ai João, ainda bem, o dinheiro já não dava para, ainda faltam 10 dias para o fim do mês, a gente já não tem, olha lá como é. A gente foi se habituando a perceber que tudo na vida é a palavra de Deus para nós. E, portanto, isto é uma maravilha, a gente descobrir isto. É sempre Deus a falar, a dizer, gosto de ti, estás a ver, gosto de ti, deste barraca, mas é que continua a gostar de ti. E isto faz-nos sempre gente feliz. É verdade que às vezes a gente hoje em dia tem muita dificuldade em encontrar gente feliz a sair das nossas igrejas. Às vezes aquilo parece que a gente vem de lá com um pesadelo, com a tensão muito alta ou muito baixa, porque a gente com uma cara não muito feliz, mas olha, mas a gente também não consegue isto quando quer, não temos que andar sempre a achar reganhada a rir-nos para os outros. Agora, o que é verdade é que esta alegria tem que partir daquilo que acontece cá por dentro. E isto só Deus pode fazer, por mais que a gente se esforce, nunca consegue, porque o primeiro embate, o primeiro clique, é sempre lá de cima. Desculpa lá, Luís, foi assim uma resposta manhosa. Hã? Bem, ainda há mais perguntas? Não me parece. Já são 10 horas, não é? Já são 10 horas.